Graças a Deus, nos reunimos nessa noite para adorá-lo. Transformados, adoramos o Supremo Deus. Convido você a se colocar de pé. Esse culto em que celebramos os 500 anos da Reforma, nós queremos adorar aquele que é o mentor, o protagonista de tudo aquilo que experimentamos desde então. A Reforma nasce por vontade divina para restaurar a sua igreja, o seu povo. E nós, como parte desse povo, nos reunimos para adorá-lo, porque fomos também alcançados por sua graça, transformados pelo seu poder. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por essa noite onde o Senhor nos reúne para receber louvor, adoração, toda a expressão da nossa gratidão por aquilo que tu és, por aquilo que tu tens feito, por aquilo que nós temos recebido. Obrigado, Pai, pela tua salvação que nós recebemos totalmente de graça. Obrigado pelo sustento, toda a provisão do Senhor. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos. Obrigado pelos dons, pelos talentos. Obrigado porque o teu povo é reunido nessa noite, cada um com o seu talento, com a sua habilidade para oferecer ao Senhor culto. E nós queremos te agradecer o privilégio de receber nossos irmãos da Orquestra Cristã de Brasília, nossos irmãos do coro, e como povo teu, Pai, adorar o teu santo nome, porque só o Senhor é digno. Conduza-nos, ó Espírito Santo, porque toda a glória queremos oferecer somente a Ti. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura do texto, convite à adoração, conforme o texto de Amós, profeta que nós lemos recentemente, e também Salmo 69, verso 30. Seguindo a orientação do nosso boletim litúrgico, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Amém. Vamos cantar a pedra fundamental. Ainda de pé. Igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgiu em pleno
neste edifício santo que visa ao teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se torne templos santos da tua Podeis tomar assento. Transformados, confessamos ao Santíssimo Deus. Palavra do Senhor, em Amós, no capítulo 5, versículos 12 a 14a, diz: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Somos pecadores, estamos diante do Deus Santo e reconhecemos o nosso tão vil pecado. E como pecadores que somos, recorremos ao Senhor, confessando nossos pecados, dizendo a Ele tudo o que somos, o que temos feito, porque todas as coisas Ele já é sabedor. E ao confessarmos, nós abrimos o nosso coração e dele buscamos o perdão, e somos com Ele, por meio dele, de sua graça, reconciliados. Convido você, nesse momento, a curvar sua cabeça e, por alguns instantes, orar ao Senhor em silêncio, confessando somente a Ele os seus pecados. Façamos isso. Senhor amado, nós reconhecemos o que somos. Somos pecadores. E todos nós precisamos do Teu perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque não haveria a mínima possibilidade de qualquer um de nós estarmos em Tua presença se não fosse por Tua graça e misericórdia. Então, Senhor, olha para nós. E olha, Senhor, com Teu olhar de misericórdia, Senhor, que ao olhar para nós seja visto sobre nossas vidas e em nós o Teu próprio Filho, o sacrifício que nos reconciliou contigo, Senhor, por meio do Teu Filho naquela cruz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aplica o Teu coração na nossa miséria. Oh, Senhor, como precisamos do Teu perdão. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque se não fosse o Senhor provendo para nós a reconciliação, estaríamos tão distantes, Senhor. Mas graças Te damos porque o Senhor é que veio até nós, a cada um de nós, o homem, o pecador, e nos reconciliou contigo mesmo, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque temos agora a liberdade e a confiança de Te oferecer culto.
Oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Transformados, louvamos o gracioso Deus. Gostaríamos, nesse momento, de conhecer os nossos amigos, amigas que, porventura, nos visitam nessa noite. Eu quero te pedir a gentileza de se colocar em pé por um instante, para que possamos vê-lo. Temos algumas pessoas aqui à frente, que Deus abençoe, mais um senhor ali atrás, mais outras pessoas se levantando, que Deus abençoe. Recebam o abraço dos irmãos mais próximos, por gentileza. Podem abraçar os nossos queridos. Amém? Isso, abracem, são muito bem-vindos. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. Eu queria pedir uma gentileza, há um cartãozinho aí à frente do banco. Eu gostaria de pedir que preenchessem para que depois pudéssemos entrar em contato com vocês. Tá ok? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e sintam-se muito bem neste lugar, na casa do Senhor. Amém? Convido toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. Louvemos ao Senhor. Amém? Com muita alegria. Que segurança sou de Jesus, pois nele gozo, paz e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Canta minha alma, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Cantas minha história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Vim aqui pra te adorar, meu ser se entregar, só em ti vou pensar, pois eu vim te adorar. Te adorar, meu ser se entregar, só em ti vou pensar,
adorar. Tu és grande, és forte, és santo, poderoso, te louvamos, bendizemos, nós viemos te louvar. Vim aqui pra te adorar, meu ser se entregar, só em ti vou pensar, pois eu vim te adorar. Tu és forte, és santo, poderoso, te louvamos, bendizemos, nós viemos te louvar. Tu és forte, és santo, poderoso, te louvamos, bendizemos, nós viemos te louvar, nós viemos te louvar. Podeis tomar assento. Consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Palavra do Senhor. Em segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, diz: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Nós temos a oportunidade riquíssima de servir ao Senhor, com um pouco daquilo que Ele mesmo nos tem dado, de todo o cuidado do Senhor que se renova a cada dia, a providência diária. E hoje temos a alegria de servirmos ao Senhor. Os membros dessa igreja têm o privilégio de assim fazê-lo, mas você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos visita, sentindo-se bem à vontade, também pode servir ao Senhor. Sirva com alegria. Nós cremos que o Senhor tem sido, desde sempre, o mantenedor de todas as coisas, e graças nós damos a Ele. Oremos. Senhor bendito, nós, nesse momento, estamos com o nosso coração voltado para Ti. E queremos Te apresentar, Senhor, tudo que somos, representamos e que possuímos também. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu visites a Tua igreja com a Tua bondade, que o Senhor guarde a cada um de nós segundo a providência diária com a qual o Senhor tem nos visitado. Obrigado, Senhor. Nós queremos pedir, intercedendo por aqueles que estão desempregados, por aqueles que precisam de um emprego, por aqueles que precisam, Senhor, de recursos para manter a si e a sua família. Pedimos-te também, Senhor, por aqueles que têm sido leais, fiéis à Tua palavra e guardados, Senhor, em todas as coisas. E queremos Te pedir também, Senhor, que o Senhor ajude aqueles que porventura ainda não o fazem. Senhor, fala ao coração de cada um de nós. Pai, obrigado pela Igreja Presbiteriana de Brasília, por tudo que ela tem sido na vida de tantas pessoas, pelas obras sociais que tem mantido, por meio dos recursos que são aqui trazidos, pelos missionários que estão no campo, que também são mantidos, pelos pastores, pelos trabalhadores da seara, enfim, por tantas e tantas coisas que têm sido feitas por meio do recurso que aqui é empregado com lisura, com transparência, com honestidade, sobretudo com amor a Ti.
Pai, abençoa a tua igreja e tantos que a amam também. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Gostaria de pedir que as crianças de 7 a 10 anos pudessem vir aqui à frente, aqui pelo centro da igreja, pelo corredor central, e viessem aqui à esquerda de vocês. Podem subir. Bênção. As crianças são bênçãos do Senhor. As crianças são ministradas numa linguagem própria, para que possam melhor compreender a palavra do Senhor, recebendo assim a santa semente em seus corações. Vamos orar por nossas crianças, amém?
Senhor nosso Deus, neste momento nós queremos apresentar-te essas crianças, assim como as demais que já estão no Ministério da Infância. Queremos pedir-te a tua bênção sobre a vida delas, que elas possam ser ministradas mercê de tua palavra, que elas sejam alcançadas, Senhor, pelo conhecimento, pela revelação da tua palavra, Senhor. Que haja a manifestação do teu Espírito no coração delas ao receberem essa palavra, que ali possa ficar, que ao crescerem possam jamais possam se afastar dos ensinamentos aprendidos e recebidos na infância. Se assim, Senhor, para que elas desde já também sejam testemunhas da tua obra e do teu amor em suas famílias, em suas casas, na escola onde estudam, enfim, por toda a vida. Sê com elas, Pai. Nós pedimos-te a tua bênção no nome precioso de Jesus. Amém. Vocês podem sair. Alô. Glória a Deus. Nosso Jesus triunfou sobre a cruz para que pudéssemos receber vida. E louvamos a Ele por causa dessa sua maravilhosa graça. Meu desejo sincero é que cada um de nós tenhamos a mesma convicção do salmista. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. E agora que vamos ouvir a palavra do Senhor, conforme a sua Bíblia, o registro escriturístico, nós pedimos a Ele que fale ao nosso coração, que dê vida nova ao nosso coração, à nossa alma. Eu peço que você faça isso. Ore por você, coloque suas preocupações, coloque aquilo que lhe te aflige diante do Senhor agora. Peça para que Ele te dê atenção à sua voz.
que de fato Ele fale com cada um de nós, através da sua palavra. Ore por mim, para que eu seja um mero instrumento nas mãos do Senhor, para esse ouvir a voz do Pai. Deus, nós reconhecemos a Tua graça em nos redimir em Cristo Jesus e nos reunir nessa noite para falar ao nosso coração. E pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, dê-nos atenção, concentração, para discernirmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para cada um de nós, conforme a necessidade específica de cada um, porque Tu és o Deus que conhece cada coração nessa noite e trará a resposta necessária para cada um de nós, Pai. Que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido. Somente o Senhor receba a adoração e glória nessa noite, porque somente a Ti são devidas. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que alegria nós podermos comemorar, celebrar 500 anos da Reforma. Primeiro, porque se eu e você podemos celebrar, é porque somos alvos dela. Ela nos alcançou e nós recebemos vida por causa desse evangelho pregado e resgatado desde 1517. Na verdade, um pouco antes. Mas celebramos esses 500 anos. Segundo, porque ela ainda continua na minha e na sua vida. Aqueles que são os pilares da reforma continuam me alcançando e te alcançando. Isso eu quero refletir com você um pouquinho nessa noite. A igreja tem enfrentado oposição tão grande, especialmente nos últimos dias, daqueles que odeiam o evangelho, seja pelo relativismo, seja pelo secularismo, que a reforma ocupa cada vez mais um lugar especial na minha e na sua vida. Nós, que somos alvos do sola Escritura, ou do somente a Escritura, do somente Cristo, do somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória, precisamos continuamente, todos os dias, focarmos a nossa atenção nesses princípios. Cada um desses pilares tem a intenção clara de proteger a integridade e a identidade do Evangelho de Jesus Cristo. E cada vez mais, eu e você, basta prestarmos atenção em nossos dias, vemos que tem sido atacado esses princípios do Evangelho. Então a reforma, com o seu lema, Igreja Reformada, sempre se reformando, está presente na minha e na sua vida. E quando chegou-se, já quase perto do ano de 1600, a esse lema, Igreja Reformada, sempre se reformando, não se tratava de um encorajamento para a igreja estar aberta para novas ideias, sejam elas quais forem. Na verdade, o que se queria dizer e defender é a ênfase de um retorno contínuo às Escrituras. E quando nós olhamos à nossa volta hoje, percebemos que as pessoas estão distantes das Escrituras. Cada um tem a sua própria verdade. Cada um quer ser guiado conforme a sua própria verdade, abandonando a verdade das Escrituras. Um detalhe importantíssimo quanto a essa expressão sempre se reformando é que no latim a expressão é no passivo. Então não significa que o agente de transformação da igreja seja ela mesma, mas o agente de transformação da igreja é o Espírito Santo, que usa a própria igreja para experimentar essa transformação. O Espírito Santo, que promoveu no passado, continua promovendo hoje crescimento, transformação para mim e para você. Qual é o nosso desafio, então, meus irmãos?
continuar atentos a esse mover de Deus, nos entregando a Ele, para aquilo que Ele quer fazer, continuar fazendo, na minha e na sua vida. À luz da reforma contínua, a igreja que está sempre se reformando, pelo agir gracioso, poderoso do nosso Deus. Não estamos acabados. Se estivéssemos, já teríamos sido levados para a glória. Estamos aqui experimentando transformação contínua. Veja o que Paulo afirmou aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele continua agindo na minha e na sua vida. E louvado seja o nome dele por isso, porque não nos abandonou, continua transformando a minha e a sua vida. Então, uma igreja reformada, sempre se reformando, diz respeito à ação contínua do Espírito Santo para experimentar esse mover do Senhor. E é o próprio Deus quem age para cumprir os seus propósitos. Na mesma carta, Paulo, agora no capítulo 2, verso 13, diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade é dele de me transformar e de transformar, de dar para cada um de nós o que ele tem de melhor das bênçãos espirituais. Bem, você pode pensar, se Deus está fazendo, se a vontade é dele, se é ele que vai fazer, basta cruzar os braços e esperar acontecer? Jamais! No verso imediatamente anterior, o verso 12 de Filipenses capítulo 2, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está dizendo é que Deus vai operar em mim através de mim. Deus vai operar na sua vida através de você mesmo, através daquilo que você vai abrir-se para receber do Senhor. Deus está agindo na sua igreja. Eu quero refletir com você rapidamente sobre 4 desafios, à luz daquilo que Deus está fazendo na vida de um discípulo reformado, sempre se reformando. Você que é discípulo, discípula de Jesus Cristo, você é reformado por herdar desses pilares da reforma, ser alcançado por Cristo, viver pela fé, descansar na graça, viver para a glória dele. Mas você experimenta uma contínua transformação, uma contínua reforma. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12. O texto bíblico ensina para mim e para você que uma renovação da parte de Deus é contínua. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele tem esse objetivo. Os capítulos de 1 a 11, você vai abrir no capítulo 12 e deixar aberto aí, por favor. Os capítulos de 1 a 11, nós vamos encontrar Paulo apresentando a situação do ser humano. Ele apresenta o que a lei diz acerca de mim e de você, de todo ser humano, mas também o que o Evangelho proporcionou, aquilo que Deus fez operando na vida daqueles a quem Ele desejou salvar. Ou seja, de 1 a 11 nós vamos ver os atos de bondade e misericórdia do nosso Deus. A graça dele derramada por quem não queria saber dele. E então ele encerra o capítulo 11 falando da gloriosa majestade do nosso Deus. São os versos 33 a 36 que ouvimos nessa manhã na exposição do reverendo Jailson. Os capítulos de 12 a 16, agora Paulo vai dizer como é a vida cristã. Vocês eram de um jeito, Deus agiu bondosamente, misericordiosamente, graciosamente, transformou a vida de vocês. A Ele toda a glória. Agora, tem um jeito certo de viver. A vida cristã deve ser vivida de um jeito certo por aqueles que foram alcançados e transformados. E aí, então, ele começa, já nos primeiros 2 versículos, que é a primeira ação graciosa de Deus sobre a minha e a sua vida, e é o primeiro desafio para mim e para você, para experimentarmos sempre renovação, transformação da reforma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses 2 primeiros versículos estão falando de como que eu e você devemos experimentar continuamente uma renovação espiritual, a transformação da nossa mente ao molde do que é aquilo que Paulo veio apresentando do capítulo 1 até o capítulo 11. Note que ele diz, rogo-vos, pois. O pois nos faz olhar para trás. E atrás nós entendemos ou encontramos o quê? As misericórdias de Deus que ele apresentou. Essa ação divina agindo para nos transformar. Meus queridos, renovação pessoal, espiritual, é o primeiro desafio. E aquilo que Deus está continuamente fazendo na minha e na sua vida. Para estarmos experimentando, ou para experimentarmos continuamente uma reforma, uma igreja que é reformada, mas está sempre se reformando, nós precisamos investir, nos dedicar, nos entregarmos para aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, quanto à renovação espiritual. Paulo sabe, e assim ele ensina aos seus irmãos, que nós precisamos de uma renovação contínua. Os valores desse mundo vêm cada dia mais fortes, desejando nos moldar. E ele diz, olha, não vos conformeis com esse século. Estejam atentos para sempre estarem sendo transformados pela renovação da vossa mente. E assim vocês vão experimentar o que de melhor Deus tem para você. Eu e você precisamos ter muito cuidado, porque podemos perder essa proximidade do relacionamento com Deus. E a nossa vida passa a ser um reflexo daquilo que éramos antes, não aquilo que somos hoje já em Cristo Jesus. Você pode se lembrar comigo, por exemplo, de Demas. Demas foi um cooperador de Paulo no seu ministério. Lá em Colossenses 4,14 e Filemão 1,24, Paulo vai dar esse testemunho. Demas é cooperador comigo. A terceira vez que Paulo faz menção de Demas é escrevendo a Timóteo. Capítulo 4, verso 10. Ele diz o seguinte, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. De colaborador a desertor. Por que ele abandonou? Por que ele abandonou Paulo? Abandonou a cooperação do Evangelho. O texto não é claro para a gente, Paulo não diz, ele deixou por causa disso, a não ser que ele amou o presente século. Então ele foi contaminado, ele foi enganado, foi engolido pelos valores do presente século. Como é que a gente pode dizer isso? Porque essa afirmação de Paulo está no final da carta que ele escreve a Timóteo. E por toda a carta ele vai incentivando Timóteo quanto à sua piedade, quanto à sua renovação espiritual. Se você quiser anotar, Timóteo é cheio de fé, capítulo 1, verso 5. E aí Paulo diz, Timóteo, por causa disso você deve manter vivo o dom que você recebeu, capítulo 1, verso 6. Timóteo, você deve descansar e confiar na graça de Deus continuamente, capítulo 2, verso 1. Timóteo, você deve se lembrar da obra de Jesus Cristo em seu favor, ele morreu na cruz por ti, ele ressuscitou para te dar vida, capítulo 2, verso 8. Timóteo, você deve manter a palavra de Deus como a verdade única para você. Capítulo 2, verso 15. Paulo diz, Timóteo, você deve fugir das paixões da mocidade. Capítulo 2, verso 22. Timóteo, você deve continuar a ter as Escrituras como a sua referência para a vida. Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Timóteo, você deve pregar essa palavra a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, para os outros e para você mesmo. Então, por causa disso, a gente pode concluir que quando ele diz, Demas me abandonou porque amou o presente século, é porque ele não foi continuamente renovado na sua vida, no seu caminhar com Deus. É necessário, meus queridos, nos entregarmos continuamente a esse renovo espiritual que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Quando Deus te traz num culto como esse para celebrar a reforma, Ele está agindo para renovar o seu coração, a sua alma, com o seu evangelho que você ouve, que você canta,
que você testemunha. O desafio para mim e para você é nos entregarmos a Ele. Precisamos manter os olhos focados em Cristo, não naquilo que está à nossa volta. Pastor, estudante, servidor público, autônomo, jovem, mais velho, criança, todos nós estamos experimentando continuamente renovo espiritual quando nos colocamos diante do Senhor, quando lemos a Sua palavra, quando buscamos em oração. E se assim não fizermos, secaremos espiritualmente. Renovo espiritual é o primeiro desafio para mim à luz daquilo que Deus está fazendo. Anote isso. A vida cristã é uma vida de transformação contínua. Não estamos prontos, não estamos acabados. Estamos sendo transformados. Então, igreja reformada, sempre se reformando, é para mim e para você, até Cristo voltar. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está trabalhando para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isso está em Romanos 8, 29. O mesmo Paulo, escrevendo agora aos Coríntios, assim diz: e a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, Deus está agindo na minha e na sua vida. E a pergunta é: como você está deixando Deus cuidar da sua alma? Como você está se abrindo para o renovo do Espírito Santo? Como você está se entregando nas mãos desse Deus gracioso para ser continuamente renovado? O que você tem feito na sua vida espiritual? Deus está te renovando e Ele está agindo. Você só precisa se abrir, se entregar, se colocar diante dEle. Mas talvez você esteja me ouvindo aqui nessa noite e você ainda não tem vida em Cristo. Porque essa palavra inicial é para quem é discípulo de Cristo, já foi renovado e continua sendo transformado. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo, Ele não é o seu Senhor. A sua espiritualidade ainda é desenvolvida longe de Deus, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, o Senhor, o único mediador, o único que pode nos reconciliar com Deus. Talvez a sua espiritualidade esteja muito mais centrada em você mesmo, naquilo que você faz. Eu quero dizer para você que Deus já fez tudo. Você só precisa pedir que Ele tome conta da sua vida. Você só precisa se reconhecer distante dEle. Alguém que anda segundo as próprias forças e que acha que esse é o caminho certo, mas tem reconhecido que bate cabeça todos os dias, que sofre continuamente um vazio dentro de você que não é preenchido por nada que você busca. Aí o convite é: deixe Deus renovar a sua vida, te dando a vida eterna em Cristo Jesus. E aí você vai experimentar contínuo renovo. Esse é o primeiro desafio para mim e para você. Renovação espiritual contínua. O mesmo capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 3 até o 21, eu não vou fazer essa leitura toda, mas o que nós encontramos é agora Paulo falando como que deve ser a minha vida, a sua vida, como corpo de Cristo, unidos, em comunhão. Onde Deus vai renovando tudo aquilo que eu e você não entendíamos e vivíamos distante do que é a verdade dele. Por exemplo, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. O que Paulo está dizendo? Agora, Deus está renovando para que você ame sem hipocrisia. Porque antes você amava hipocritamente. Era apenas interesseiramente, pensando apenas naquilo que você ia lucrar, naquilo que você ia ter de vantagem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Bem, antes a gente queria fazer o mal, agora nós queremos fazer o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Antes você queria honra, agora você dá honra. Ele segue. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. E Paulo segue dizendo como é a nossa comunhão como corpo, como devemos viver
como família de Deus, todos nós que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, pense um pouquinho comigo. Nós podemos estar unidos em tantas coisas, mas quantas vezes eu e você permitimos que pequenas coisas nos separem? Quantas vezes pequenas coisas nos separam um do outro? Veja a oração que Cristo fez, João 17, versos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todo e qualquer esforço meu e seu, evangelístico, para testemunhar do Evangelho, está atrelado ao fato de nós andarmos unidos. Uma igreja que anda unida testemunha quem é o Deus a quem ela serve. Nós somos chamados para sermos um corpo. Meus irmãos, nós queremos ver grandes coisas de Deus, mas nos dividimos por pequenas coisas. E nós precisamos de nos abrir para aquilo que Deus está fazendo. Ele está levando-nos uma comunhão comunitária, Ele está renovando a nossa comunhão. Não ouvi nenhum amém, parece que você não tem experimentado isso na vida da Igreja Presbiteriana de Brasília. Eu tenho visto como que Deus tem nos unido, como que algumas diferenças estão sendo colocadas de fora, de lado, para que o nome de Deus seja exaltado através do nosso caminhar juntos. Eu tenho visto isso, que bom que o pastor Reiner também. Porque é o agir de Deus na nossa vida. Temos desafios? Temos, meus queridos. Temos problemas ainda? Temos. É por isso que Deus está falando comigo e com você nessa noite sobre isso. Não é porque não temos. Acabei de dizer que Ele está trabalhando na minha e sua vida. Nós não estamos acabados. A consequência do amor a Deus é o amor ao outro. Olha só o que João vai dizer agora, não no Evangelho, mas na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Por quê? Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Meus queridos, Deus está agindo poderosamente e graciosamente para a nossa comunhão. A reforma nos desafia a andar juntos. Até mesmo os reformadores tiveram algumas rusgas. Calvino pensava na ceia de um jeito, Lutero de outro jeito. Mas isso não impediu deles continuarem caminhando unidos naquilo que eles entendiam como fundamental da fé. Então a reforma nos ensina que Deus está continuamente reformando a minha e a sua vida, para que experimentemos essa comunhão verdadeira, sincera, que mostra ao mundo quem é o nosso Deus. E eu preciso perguntar para nós, você que faz parte da Igreja Presbiteriana de Brasília, quem desta igreja aqui você precisa se reconciliar? Quem você precisa ir atrás e pedir perdão? Agora vamos olhar um pouquinho mais distante. Talvez não seja membro dessa igreja a quem você precisa se reconciliar. Talvez você esteja nos visitando aqui e Deus está trazendo alguém à sua mente que você precisa se reconciliar. Porque foi uma coisa simples. Mas e se for uma coisa pesada, grande, então não pode, né, pastor? Só se for simples. Não. O amor cobre tudo, porque esse é o desejo de Deus. Transformar a minha e a sua vida. O maior poder que existe no mundo é o amor. Porque foi o amor que levou o próprio Filho para a cruz, para que você pudéssemos ter vida. Foi o amor de Deus que deu vida para mim e para você. Tem poder maior do que esse? Ressuscitar Cristo para que você tenhamos vida? Não existe. Não existe. Esse é o segundo desafio. Deus está agindo na minha e na sua vida para gerar comunhão perfeita dentro daquilo que Ele tem para nós. Então vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar, Senhor, quem eu preciso pedir perdão. Quem eu preciso ir para ser reconciliado? Para me reconciliar, para que o Teu nome seja visto através da minha vida. O diabo, meus irmãos, ele só veio para matar, roubar e destruir. Matar a comunhão, destruir a unidade, roubar a paz.
mas Deus veio para restaurar e nos renovar. Eu quero pedir para você fechar o seu olho agora e orar. Peça para Deus mostrar, se você tiver coragem, quem você precisa procurar para conversar buscando reconciliação. Isso não é fácil. É por isso que nós vamos pedir àquele que morreu na cruz para nos reconciliar com Ele. Ele tem poder. E é Ele que vai dar para mim e para você poder para buscarmos essa pessoa, essas pessoas e restaurarmos a nossa comunhão. E assim darmos glórias a Deus. Pergunte para o Senhor. Ah, Deus, nos ajude a perseguir continuamente essa comunhão, essa mesma comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. É a comunhão que o Senhor preparou para a Igreja Presbiteriana de Brasília, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida daqueles que não são membros da Igreja Presbiteriana de Brasília, mas são nossos irmãos em Cristo. Essa comunhão que nos une para a glória do Teu nome. Ah, Deus Santo, o Senhor trouxe nomes ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos sair daqui e ir conversar com essas pessoas e buscarmos uma reconciliação que glorifica o Teu nome, que humilha o diabo e que, Senhor, fortalece a nossa alma, renovando a nossa comunhão contigo, restaurando, avivando a nossa espiritualidade. Pai, eu oro por aqueles que porventura estejam aqui nessa noite, mas que ainda não participam da família da fé, porque Cristo ainda não é o Senhor da sua vida. Ah, Deus, constranja esse coração com o Teu amor e faça-o participar dessa família ao se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como seu Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. O primeiro desafio para nós, daquilo que Deus está fazendo, é uma renovação espiritual contínua. O segundo é o desenvolvimento de uma comunhão comunitária constante. Deus está agindo na minha e na sua vida. Perceba isso, meus irmãos. Abra-se para aquilo que Deus quer fazer. A terceira, a reprodução de discípulos. A minha ação, a sua ação intencional para levar pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Dá um salto aí na sua Bíblia, capítulo 15. Capítulo 15, verso 1, olha só o que Paulo começa a falar para os romanos. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Veja o verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Paulo está falando de que eu tenho que estar preocupado com o outro para edificá-lo. Eu tenho conhecimento suficiente para, de alguma forma, admoestar o meu irmão, ajudar o meu irmão a crescer à semelhança de Cristo. Do mesmo jeito, você tem para comigo. Paulo está preocupado com isso e orienta a igreja. Lutero estava preocupado com isso, tanto que ele investiu e discipulou, influenciou muitas pessoas. Precisamos desenvolver um trabalho intencional de aprender mais acerca de Cristo, aplicar isso na nossa própria vida para a gente ensinar outros, queridos. Quantas pessoas precisam conhecer o Evangelho para viver como Cristo preparou? Jesus gerou discípulos, esses discípulos geraram discípulos. E você olha para a Bíblia e você vê Barnabé discipulando Paulo,
Paulo discipulando Timóteo, Timóteo discipulando outros. Provavelmente você experimentou, se não de forma intencional, discipulado de alguém. E esta é uma ação intencional do nosso Deus sobre a sua igreja, sempre nos reformando para resgatarmos aquilo que é bíblico. A influência, a sua influência sobre a vida de uma pessoa a partir do Evangelho, ela é imprescindível. Porque Deus está transformando a sua vida para você transformar a vida de outros. Precisamos, então, crescer intencionalmente no discipulado. A obra de Deus na minha vida tem o propósito de ser a obra de Deus na vida dos outros, a partir de mim. A obra de Deus na minha vida tem o propósito de ser a obra de Deus na vida dos outros, a partir da minha vida. Você não está experimentando o renovo espiritual do Senhor só para você ficar mais perto dele. É para você ir até outras pessoas e ajudá-las a experimentarem a mesma coisa. Esse é o terceiro desafio para nós. Pensa um pouquinho, a gente tem ouvido tanto sobre Lutero. Quantas pessoas foram impactadas por causa daquele coração impactado pela palavra de Deus? Quantas pessoas ouviram acerca do Evangelho por causa da vida daquele homem? Agora, quantas pessoas poderão ser impactadas por causa da sua vida? Deus está agindo no nosso meio, não podemos fechar os olhos para isso. Precisamos nos entregar para aquilo que Ele quer fazer. Pai, quem o Senhor quer que eu discipule? Uma pessoa, pense em uma pessoa. E não é a primeira vez que você está ouvindo isso desse púlpito. Você já está discipulando alguém? Glória a Deus. Não está? Vamos então procurar. Paulo escrevendo aos Timóteos, no capítulo 2, verso 2, ele diz para Timóteo, olha, ensine aquilo que você aprendeu, ensine a homens idôneos, para que eles possam ensinar a outros homens. E assim vai se multiplicando aquilo que Deus quer fazer através de nós. Renovação espiritual contínua. Desenvolvimento da comunhão comunitária constante. Reprodução de discípulos intencional. E último desafio para nós, meus irmãos, versos de 7 a 13 do capítulo 15. Olha o que Paulo diz. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo, os gentios precisam ouvir o Evangelho para poderem glorificar a Deus. Só glorifica a Deus quem é transformado pelo Espírito Santo, que apresenta o louvor. Paulo está falando para mim e para você de uma dedicação evangelística. Não podemos nos calar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. William Tyndale, 1519, foi para Cambridge, e lá estava conversando com alguns amigos professores sobre o impacto da mensagem de Lutero sobre o Evangelho da Graça. E como eles não poderiam se calar acerca daquela verdade. E ele então perguntou para si mesmo, como eu posso levar essa mensagem a essas pessoas que precisam entender que o relacionamento delas com Deus depende única e exclusivamente da graça de Deus, eles se entregarem a Deus. Não é no que eles podem fazer, mas aquilo que Cristo já fez. E o coração dele ardia, até que ele chegou à seguinte conclusão. A melhor maneira de levar essa mensagem é traduzir a Bíblia para o inglês. E ele começou a fazer. E foi perseguido por isso.
encurtando a história, ele foi preso e ficou 500 dias preso, até ser tirado de lá, ser degolado e queimado. A paixão dele por levar a mensagem do Evangelho às pessoas o levou a morrer. Mas isso não o impediu. O desafio para mim e para você é: cadê aquela paixão? Quando nós conhecemos Cristo, inundou o nosso coração. Aquele desejo de viver para Ele. Porque fomos totalmente constrangidos por tamanho amor. Onde foi parar essa paixão, gente? Eu me pergunto. Não é uma pergunta só para você, não. É para mim também. A gente tem paixão por tanta coisa, faz sacrifício por tanta coisa, e pelo que é mais especial na nossa vida, o que temos feito? Como está a minha ação evangelística? Como está a sua ação evangelística? A gente tem testemunhado desse evangelho? A gente tem proclamado, a gente tem se preocupado com aqueles que não conhecem, os gentios que não estão aqui adorando ao Senhor conosco? Pastor Ronaldo Lidório, em recente palestra no Congresso Brasileiro de Missões, afirmou que são mais de 4.000 povos não alcançados no mundo. Mais de 1.800 línguas não possuem a palavra de Deus. Há mais de 100 etnias indígenas só no Brasil, sem presença missionária. São mais de 10.000 comunidades ribeirinhas, 2.000 quilombolas e 6.000 assentamentos sertanejos sem igreja evangélica. Mais de 700.000 ciganos não foram evangelizados. Meus irmãos, apenas 1% de surdos se declaram crentes em Cristo Jesus. O que nós vamos fazer? Qual será a nossa resposta a uma estatística dessa? Deus está reformando a sua igreja para nos levar à dedicação evangelística. Eu creio que Ele está fazendo isso. A reforma lutou uma batalha que cada geração é chamada a lutar. Uma comunhão com Deus, renovação espiritual contínua. E ela vem para restaurar, porque o povo não tinha comunhão com Deus. Uma comunhão como corpo, como família, restaurados, somos um povo, uma família, para andar junto, ajudar um ao outro. Cuidado, mas também o discipulado, o desejo de ver o outro mais parecido com Cristo. E os homens da reforma fizeram isso. E o ardor evangelizador, levar as pessoas a conhecerem o único e verdadeiro Deus. É urgente o que Deus está fazendo. É urgente o meu e o seu abrir o coração para aquilo que Ele quer fazer. Renovação pessoal contínua, comunhão comunitária constante, reprodução de discípulos intencional e dedicação evangelística intensa. Vamos orar? Nós não temos outra atitude agora a não ser pedir a Deus graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Como eu disse no início, a certeza que temos na nossa angústia é que a palavra de Deus nos vivifica. Nós não saímos daqui com um peso sobre as costas, sobre como fazer. Nós saímos daqui com um privilégio e abraçados à responsabilidade de nos abrirmos para aquilo que Deus está fazendo na Igreja Presbiteriana de Brasília e continuará fazendo a partir das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela salvação. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos da intimidade contigo. Te agradecemos pelo renovo espiritual que experimentamos quando nós buscamos a tua face, quando oramos, quando lemos a tua palavra, quando ouvimos a tua voz, quando nos reunimos como corpo, como uma noite como essa. Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de andar com irmãos que nos ajudam a ser mais parecidos com Cristo,
e a gente poder também ajudá-los. Pai, nós queremos te agradecer, porque temos a mensagem transformadora, poderosa do teu Evangelho. Essa mensagem habita no nosso coração, então é isso que tem que sair dos nossos lábios. Deus, obrigado. Obrigado, porque somos teus filhos e filhas, para mostrar ao mundo quem o Senhor é. Conduza-nos à reconciliação com aquelas pessoas às quais o Senhor nos mostrou que precisamos buscar. Conduza-nos, ó Deus, ao discipulado, inclina o nosso coração ao crescimento mútuo, como o Senhor nos ensina. Pai, aqueça o nosso coração com a mesma chama que aqueceu o coração de William Tyndale, para que nós levemos o teu Evangelho nas mais variadas formas, mas com a proclamação clara da tua verdade. Dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos alegria. Temos a mensagem capaz de transformar o mundo, porque é a mensagem que transforma pessoas, porque é a mensagem que transformou a minha vida, a nossa vida. Faz assim, Pai, nós te pedimos, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós fomos e continuamos sendo transformados para vivermos para o glorioso Deus. E temos testemunhado, mas há muitos desafios, como eu falei. Nós vamos ter o nosso momento do informe missionário, onde vamos ter informações importantes sobre um povo não alcançado, como para fruto da nossa oração e, quem sabe, a nossa própria disposição para proclamar o Evangelho. Boa noite, querida igreja. Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso informe missionário dessa noite estará falando um pouquinho
sobre a evangelização dos ciganos. Conhecidos pela característica de ser um povo nômade, que evita fixar residência permanente, os ciganos sempre foram alvo de perseguição e preconceito, acusados de ladrões, místicos e desordeiros. Estão presentes em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. De acordo com o último Congresso Brasileiro de Missões, os ciganos são um dos grupos menos evangelizados no Brasil. Cerca de 1 milhão de ciganos no Brasil e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Apesar de apresentarem um número significativo entre a população brasileira, muitos deles carecem com a falta de políticas públicas e inserção em nosso país. O trabalho de evangelização de ciganos é fundamental para oferecer salvação e apoio social a eles. Para isso surgiu uma instituição que hoje tem em um dos seus braços, a CCI, a Missão Amigos dos Ciganos. Missão Amigos dos Ciganos é uma unidade ministerial da CCI. Mudei aqui sem querer. Como é que volta? Encontrei. Não, ela não está voltando. Aí, a gente não sabe mexer muito nessas tecnologias, né? Graças a Deus. Missão Amigos dos Ciganos é uma unidade ministerial da CCI Brasil, um movimento global interdenominacional que trabalha para fazer o nome de Cristo conhecido entre todas as tribos, povos e nações. Com um objetivo de glorificar a Deus entre os ciganos por meio do desenvolvimento de projetos e programas missionários no Brasil e no mundo. Tem como desafio plantar igrejas a partir de uma visão intercultural que respeitem suas culturas, oferecendo ao povo um espaço de comunhão, adoração e aprendizagem da palavra de Deus contextualizada em sua linguagem. Os projetos em andamentos, plantação de igrejas ciganas, atualmente 27 igrejas, treinamento de lideranças autóctones, ou seja, missionários e pastores ciganos, Bíblia cigana, tradução das Escrituras, hoje na língua Calon, capacitação missiológica, músicas evangélicas ciganas, alcance de ciganos, viagens missionárias, rede de intercessão. Se vocês quiserem mais informação, www.ccibrasil.org.br. O Senhor tem feito grandes coisas por meio de todos nós. E a evangelização é minha e sua. Projeto de Deus para nós. E nós devemos buscar de Deus essa coragem de continuar levando o Evangelho do Senhor, essa obra redentora, maravilhosa do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado, Senhor Deus, por essa instituição que tem levado a tua palavra a povos e raças e tribos em todos os confins da terra, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque essa obra é tua e é tu quem nos capacita. Por isso, Senhor, abençoa os teus servos que estão no campo, dê-lhes saúde, renova-lhes as forças, Pai. E faça conforme o teu querer, porque essa é a tua vontade. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar o hino Castelo Forte, refletindo naquilo que cantamos e com o objetivo de sairmos fortalecidos em Cristo para tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a glória do nosso Deus.
Deus Santo, nós reconhecemos a dificuldade de cantarmos um hino como esse. As verdades declaradas aqui são difíceis de serem abraçadas como forma de vida. É difícil para a gente pensar em perder o que temos, perder família, por causa do Teu Evangelho. Espalhado por esse mundo, existem irmãos nossos que têm perdido famílias, bens, por causa da fidelidade ao Senhor. E nós nos lembramos deles, pedindo que o Senhor lhes dê forças para enfrentarem tudo firmados em Cristo,
consolados por Cristo, unidos com Cristo, sendo recebidos por Cristo nas suas dores, nas suas angústias, nos seus temores. Mas pedimos por nós, dá-nos essa ousadia, Pai. Dá-nos essa mesma coragem. Dá-nos essa mesma capacidade que Lutero teve de abrir mão da própria vida por causa de Cristo. Queremos viver assim. Ajuda-nos na intercessão pelo nosso país. Ajuda-nos na forma de viver com a integridade que glorifica o Teu santo nome em tudo que fazemos, pois existimos para a Tua glória. Rogamos a Deus, ao Senhor, para que nos ajude a vivermos para Ti em tudo que o Senhor tem. Que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e as consolações, a comunhão, o poder do Santo Espírito, seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, e sobre a igreja de Jesus, espalhado por esse mundo hoje e para todos sempre. Amém.